Bom, meus queridinhos, então a gente volta aqui com essa aula falando agora sobre a reação termidoriana. Essa reação termidoriana ela se dá por conta de alguns fatores que deu errado ali no movimento dos jacobinos, né, no governo dos jacobinos. A gente percebeu que a violência foi muito grande nesse período e isso acaba gerando conflitos da sociedade e da própria burguesia girondina contra esse governo dos jacobinos. Tá? Então é o seguinte, nesse período a gente já viu várias perseguições políticas aconteceram, né, execuções de jacobinos e de girondinos. Então, aqueles, por exemplo, os jacobinos que eram contra o radicalismo acabavam sofrendo com o radicalismo e perdendo a cabeça também, né? Então, por conta disso aí, o povo, as camadas mais populares, como por exemplo os sans-culottes, né, eles vão deixar de apoiar o governo jacobino. E aí, o Robespierre, percebendo que esse o governo dele estava começando a entrar em decadência, ele tentou aumentar ainda mais o terror, né, que acontecia nessa época. Então, todo jacobino que era contrário ao radicalismo que estava sendo feito pelo Robespierre acabava sendo condenado à guilhotina e sendo assassinado. Tá? Então, aproveitando da falta de apoio, aproveitando dessa situação toda que a gente já falou no vídeo passado, os girondinos deram um golpe de Estado, tá? E tomaram o poder dos jacobinos mais uma vez. Então, os jacobinos perdem o poder na, na, na França, tá? E o Robespierre, esse mesmo cara que mandou executar tantas pessoas, também será executado na guilhotina. Tá? Então, o Robespierre, quando ele perde o posto de ditador dentro da França, ele acaba sendo executado na guilhotina por ordem dos girondinos. Por que a gente chama de reação termidoriana? Porque essa reação ela acontece no dia 27 de julho de 1794. Tá? 27 de julho de 1794, de acordo com a data do calendário da Revolução Francesa, que eles tinham um calendário próprio deles, tá? Corresponde ao 9 Termidor, por isso que chama reação termidoriana. Tá? Eles tinham um calendário próprio, tá, gente? Na Revolução Francesa fizeram um calendário próprio para eles e eles seguiam um calendário diferente do restante da galera. Então é nessa data, 27 de julho de 1794, que chega o fim a era do terror, a fase do terror que a gente viu ali atrás. Tá? Então vai ter uma mudança de rumo drástica. Quem vai dominar o poder agora são os girondinos, e os girondinos já não representam mais as classes populares, e obviamente isso vai afetar os direitos já conquistados pelos próprios populares, pelos próprios sans-culottes. Tá? Então vai ser promulgada uma Constituição nova, né, de 1795, e essa Constituição, por exemplo, elimina o voto universal. Então volta a ter o voto censitário, o povo perde direito de poder. Por que isso? Porque a alta burguesia dos girondinos não queriam a participação do povo nisso aí. Eles queriam impedir essa radicalização. Para eles, ficar do jeito que estava antes era melhor. Tá? Então, queriam impedir essa radicalização total que estava tendo dentro da França. Tá? A partir desse momento, eles vão dividir o poder legislativo, né, que era a Convenção Nacional que a gente viu lá atrás, vão dividir em duas partes, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Então a gente tem dois órgãos legislativos e eles vão criar um órgão executivo chamado diretório. Esse diretório é composto por 5 pessoas que são eleitas por esse legislativo, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Tá? Então, 5 pessoas vão ser escolhidas por esses caras e vão estabelecer o poder executivo. Tá? Então, a gente tem agora no poder legislativo esses dois conselhos e tem o poder executivo, que é o chamado diretório. Tá? Então, como eu falei para vocês, é um governo girondino e quem vai sair perdendo são as camadas mais pobres. A lei do máximo, que tabelava preço, vai ser acabada, vai ser finalizada. O Tribunal Revolucionário, que dava todo aquele poder lá para os girondinos decapitarem quem eles quisessem lá, também será eliminado. Tá? E o poder passou a ser totalmente exercido pela alta burguesia. Obviamente, gente, perder direito ninguém gosta. E num país que está pipocando em revolução, perder direito, não gostar, significa mais uma revoluçãozinha. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse carinha da foto aí, chamado Graco Babeuf, né, ele é um cara que acabou liderando
uma última tentativa da população mais pobre de conseguir seus direitos, tá? Essa revolução, essa rebelião que ele liderou, chamada Conspiração dos Iguais. O objetivo principal da Conspiração dos Iguais era fazer com que houvesse distribuição das terras, né, de forma igualitária entre todos os franceses, tá? Então, o que vai acontecer? Esse problema já tinha ali os problemas internos que o diretório tinha que resolver, tá? Então, além desses problemas internos, ainda tinha que enfrentar a guerra que estava sendo formada fora, pelos reinos europeus que queriam, mais uma vez, tentar acabar com a Revolução, tá? Só para completar a informação, a Conspiração dos Iguais foi derrotada pelo diretório, tá? E o Babeuf foi condenado à morte, ok? Ele foi preso e foi fuzilado. O diretório, inclusive, criou uma lei na época que era proibido falar sobre reforma agrária. Então, colocaram o cara na marginalidade, pegaram o cara e fuzilaram ele também. Tá? Então, o movimento acabou rapidamente, não teve grandes problemas. Tinha esse monte de problema interno que a gente já viu. Tá? A França está um caos, galera. Aí, da galera que curte videogame aí, quem jogou o Assassin's Creed, né? Tem acho que é o Unity, o nome do jogo, fala toda a história da Revolução Francesa. Então, você percebe, você vê ali o caos que é dentro da França nesse período. É uma bagunça generalizada lá dentro. Tá todo mundo lutando pelos seus direitos, cada um por si. E, obviamente, esses grupos vão se organizando, tá? A primeira coligação foi vencida e a Inglaterra resolveu montar outra, a segunda coligação. Então, a Áustria, a Rússia, o Reino de Sardenha, o Reino de Nápoles e a Turquia, juntamente com a Inglaterra, uniram seus exércitos mais uma vez para mais uma vez tentar entrar na França, acabar com a Revolução, restituir o poder monárquico e voltar as coisas para o jeito que era antes. Monarquia, nobreza e clero dominando a França. Tá? Então, montaram a segunda coligação e tentaram invadir a França mais uma vez. Não conseguiram. Então, percebam que as instituições perdem apoio da população, porque cada hora, tanto os jacobinos quanto os girondinos são de extrema violência dentro da França. Isso causa medo no povo. E cada vez mais a Revolução Francesa ela dependia dos militares para ser consolidada, né? Um dos militares de maior destaque entre todos os outros era esse carinha da foto aí, o Napoleão Bonaparte. Tá? O Napoleão Bonaparte ele vai liderar exército, vai vencer várias batalhas, inclusive a primeira e a segunda coligação tem liderança do Napoleão também. E aí, em 1799, a burguesia dá o golpe chamado Golpe do 18 Brumário, que pega o Napoleão e coloca no poder dentro da França. Tá? A partir do momento, galera, que o Napoleão assume o poder na França, através do Golpe do 18 Brumário, a partir desse momento, a gente tem o fim da Revolução Francesa. Do Napoleão para frente, não tem Revolução Francesa mais. Tá? A gente começa a Era Napoleônica. Então, o que vai acontecer? A Revolução Francesa se finda com esse golpe da alta burguesia francesa, que bota um militar no poder, no caso o Napoleão, e que vai ser agora o líder da França. E daqui para frente a gente vai ver no próximo capítulo como foi o governo desse cara. Tá? Agora, o que significa a Revolução Francesa, não só para a França, mas para o mundo? Eu acho que eu falei um pouquinho, bem breve com vocês no começo desse capítulo, né, mas eu vou reforçar com vocês aqui. Então é o seguinte, ele foi um movimento que mudou totalmente o parâmetro das ideias que havia naquele período. Então, por isso ele é considerado a transição entre o mundo moderno e o mundo contemporâneo, a era moderna e a era contemporânea. Tá? Então, ele é quando a gente fala Revolução Francesa, a gente está falando do exato momento que a gente sai do mundo moderno e entra no mundo contemporâneo, a história contemporânea, que é a que a gente vive até hoje. Tá? As colônias americanas foram influenciadas pelas ideias revolucionárias da França e assim conquistaram sua independência. Tá? Tanto é que você vai perceber que de todos os países colonizados por Espanha e Portugal aqui, só o Brasil continuou de forma imperialista. Então, o Brasil, depois de independente, continuou como um império, que tinha muita influência de Portugal. Né? Agora, as colônias espanholas, praticamente todas elas implantaram uma república, né? Inspiradas na Revolução Francesa.
A burguesia, então, ela se torna a classe mais alta, mais poderosa, então a nobreza e o clero já não tem aquele valor inestimável que tinha antes, tá? A Revolução Francesa também influenciou o Brasil, quando a gente fala de, por exemplo, da luta do Tiradentes na Inconfidência Mineira, né? Tudo aquilo é influenciado pela Revolução Francesa. A gente vai ter revoltas na Bahia, né? Como, por exemplo, a revolta do Sabinada, que vai ser também influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, a Revolta Farroupilha quer criar uma constituição baseada na Revolução Francesa. Então ela sacudiu, gente, não só a França. A Revolução Francesa sacudiu o mundo, ok? Ela acaba com os privilégios sociais, aqueles que a gente vê, a nobreza não faz nada, mas ganha dinheiro, tem imposto, e quem banca tudo vai ser a pessoa, o terceiro estado, no caso, mais pobre, né? A hereditariedade dos cargos, por exemplo, de passar de pai para filho, isso aí também vai acabar, tá? Direito à primogenitura, que seria o primeiro filho tem direito a tudo e o segundo filho tem que se virar para ganhar as coisas, tá? Isso aí também finaliza e acaba com a escravidão nas colônias francesas. O Napoleão vai até tentar voltar com isso, mas não vai ser muito bem aceito, não. Isso aí vai acabar gerando a independência do Haiti, né, que era uma colônia francesa, inclusive aqui na América. Tá? Então, esses são os resultados da Revolução Francesa, que sacudiu, como eu falei, não só a França, porém todo o planeta. Tá? Daqui a pouquinho eu encontro vocês na nossa aula do Zoom, e aí lá vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês quiserem comigo, a gente seleciona algumas atividadezinhas para fazer junto, e é isso aí, galera. Um abração para todo mundo, e até daqui a pouco, que vai ser às 10h45. Um abraço para todo mundo e até já.